Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal do Professor Gutierrez. Esse que é o final de uma série sobre a resolução da prova de matemática do concurso de João Alfredo, que aconteceu em 2025, né? Se você está vendo esse vídeo, é o primeiro dessa série, já deixa sua curtida e confere aqui no canal se você está inscrito, para que você possa ver as outras resoluções da banca ADM Tech, que foi a banca responsável por esse concurso. Então, sem mais delongas, vamos resolver hoje a prova de nível superior, né? Então, diversos cargos de nível superior, todos eles com o mesmo tipo de prova relacionado à matemática, que é o conhecimento geral, tá? Então, simbora, pega caneta e papel, e se você está estudando também para outro concurso da ADMTech, saiba que você deve realmente estudar todas as provas que dizem respeito à banca, porque ela segue sempre um padrão e é o mesmo assunto para todos os cargos, seja de nível fundamental, médio, técnico e também superior. Então, vamos para o vídeo. Iniciando aqui com essa questão aqui de expressão numérica, né? Embora tenha x, y e z, aqui na parte de baixo, né, vem dizendo qual é o valor de cada um. Então, o primeiro passo é substituir. Então, vamos substituir aqui ó, o x por 4, tá? Ficando assim 4 sobre 3, y sobre 2, então vai ficar 5 sobre 2. A operação aqui é de menos. Depois, ó, z sobre 6, que é 11 sobre 6. E depois 1/3. Então, somando aqui com mais 1/3. Então, para fazer essa operação com frações, todos os denominadores precisam estar iguais, tá? Não é com a multiplicação e divisão que a gente pode fazer a parte de cima e de baixo. Porém, como os denominadores são diferentes, eles precisam ser igualados, tá? Por que isso acontece? Imagina aí que você tem um bolo, e aí, se o bolo é dividido em 6 partes, as fatias serão menores do que um bolo dividido em apenas 3 partes, entende? Então, não dá para somar aí porque o parâmetro é diferente. Como é que a gente torna, então, tudo isso aqui com o mesmo denominador? É bem simples, ó. Além do MMC, fazer aquela fatoração, você pode olhar e observar os denominadores, e se um deles ele pertencer à tabuada dos outros, tá? For um múltiplo dos outros, você pode escolhê-lo. Não precisa exatamente ser o mínimo múltiplo comum, aqui vai ser, mas em alguns outros casos, pode ser que seja um múltiplo maior, diferente, né? Mas o importante é que seja múltiplo de todo mundo. O famoso, né? Encontrar um denominador comum. Nesse caso aqui é o 6. O 6 ele faz parte aí dos múltiplos do 3 e do 2 ao mesmo tempo. Então, vamos prosseguir. O que é que você tem que fazer? Em toda fração, o número de baixo serve para dividir e o de cima para multiplicar. Então, eu não posso só repetir os numeradores. Tem que fazer essa operação. Pega o 6 que você acabou de achar e vamos fazer isso. 6 dividido para 3 dá 2, que vezes 4 dá igual a 8. 6 dividido para 2 dá igual a 3, que vezes 5 dá igual a 15. Repetindo ali a operação, tá? 6 dividido para 6 dá igual a 1. E 1 vezes 11 é o próprio 11. Mais 6 dividido para 3 dá 2. E vezes 1 dá 2 de novo. Tá? Então, vamos somar agora e subtrair o que é necessário. Uma dica é, pega aqui os números positivos e soma eles todos. Então, eu tenho 8 com mais 2, 10, com mais 11, 21. Depois a gente subtrai, ó, 21 menos 15. Ó, 21 menos 15 sobre 6. Chegaremos, então, na fração 6 sobre 6, tá? Esse aqui será o nosso resultado, que é um inteiro, né? Ó, 6 para 6 é um inteiro. Então, podemos, então, marcar ali a alternativa letra C como nossa resposta. É uma questão simples, porém, com algumas dicas, ela pode ficar ainda mais rápida do que o normal. Vamos para a número 34. Temos aqui uma questão um pouco maior e queremos saber, ó, após quanto tempo os dois se cruzarão em uma estrada. Então, das cidades Recife e Campina Grande, então vamos supor que aqui seja Recife, vou colocar aqui um pontinho com um R vermelho, e Campina Grande, vou colocar lá do outro lado com uma bolinha azul. Campina Grande. E temos aí uma distância de 201 metros, melhor, quilômetros, né? Perdão. Então, essa distância aqui, vou fazer essa linha reta aqui para mostrar a distância total, que é de 201. E temos aí duas velocidades. Ele diz que é a primeira, ó, de Recife para Campina Grande, e depois o de Campina Grande para Recife. O primeiro tem uma velocidade de 70 km por hora. Então, ó, de Recife sai um veículo aí com 70 km por hora de velocidade, enquanto o de Campina Grande é de 60 km por hora. E querem saber em que momento, né, após quanto tempo eles irão se cruzar. Porque ó, distância e tempo são grandezas que, quando relacionadas, elas viram uma velocidade média, tá certo? Então, ó, vamos fazer aqui algumas estimativas para te ajudar a resolver, tá? O destino eu estou fazendo aqui
nessa linha, tá? Recife para Campina Grande, como sendo o meu valor positivo, tá? Então, o quilômetro 201 será aqui em Campina Grande, tá? 201. Em apenas uma hora, concorda comigo que o de Recife vai vir aqui, ó, para o quilômetro 70 em uma hora, tá? Enquanto o de Campina Grande vai para o quilômetro 60, só que 60 ao contrário, tá? 201 menos 60, que vai dar igual a 141. Então, eles ainda não se encontraram em apenas uma hora. Se forem 2 horas, né? Vamos apagar aqui, ó, e vamos fazer a mesma estimativa com 2 horas agora. Com 2 horas, o de Recife chegará no quilômetro 140, certo? E enquanto de Campina Grande, em 2 horas, vai, ó, 120 a menos, tá? Então, 201 menos 120, que é em 2 horas, tá? Vai ficar aí 81 quilômetros a menos, tá? Então, ficar aqui no quilômetro 81. Tá vendo que eles já passaram um pelo outro? Então, é entre 1 hora e 2 horas a nossa resposta, tá? Vamos aqui eliminar aqui algumas alternativas, tá? Por quê? Ó, mais de 2 horas não dá. Mais de 2 horas também não dá. Então, eliminamos aqui duas alternativas, sobrando aí 1h30 e 1h50. Agora, observa comigo. 1h50 é quase 2 horas. Então, talvez essa distância entre os dois aqui, entre o quilômetro 81 e 140, ele diminua, mas não é um encontro exato. 1h50 vai estar quase, faltando 10 minutinhos apenas. Então, eu colocaria, já eliminaria aqui só por causa disso a letra C. Para saber de maneira exata, a gente teria que dividir esse espaço aí pela velocidade de cada um, para poder saber em quanto tempo cada um vai chegar em um determinado ponto. Então, já dá para marcar aqui a letra A, 1h30, tá certo? Ou fazer estimativas de meia hora, né? Já que 1 hora é 70 para o de Recife, 1h30 é 70 mais 35, tá certo? Formando aí o 105. Da mesma forma, o de Campina Grande, né? Ó, 1 hora é 60, então 1h30 é 60 com mais 30, dá 90. Tá vendo que chega bem próximo, né? Enquanto o de Recife seria no quilômetro 105, tá? Ó, tá aqui, ó, em 1h30. 105 quilômetros. O de Campina Grande seria, ó, 201 menos 90, tá? Porque não é 1h30, tá? Então, ó, 201 menos 90 vai dar igual a 111. Tá vendo que é quase a mesma coisa? Então, é questão de poucos minutos, ficando assim a letra A cada vez mais confirmada. Vamos então para a próxima. Questão de número 35. E ela diz o seguinte aqui na pergunta principal. Quantas telhas, né, o senhor Rodolfo precisa comprar? Rodolfo verificou que o telhado da sua casa apresentava vazamentos. A área total coberta do telhado ela é de 18 metros de largura por 11 de comprimento. Então, vamos fazer aqui qual é a área total, né? A área total é de um retângulo que tem 11 por 18. Então, aqui vai ser 11 metros e aqui 18 metros no seu telhado. A área total, então, será a multiplicação, ó, 18 vezes 11. 18 vezes 10 dá 180. Vezes 11 é só eu somar mais 18 de novo. Então, vai ficar aí, ó, 198 metros quadrados. É o telhado total da casa do senhor Rodolfo. Mas ele diz mais, ó, a área que apresenta vazamento é de apenas 1/4 da área total. Então, tenho que calcular aqui 1/4 do que eu acabei de descobrir, ó, 198, que é só dividir na metade de novo. Se você tiver dificuldade, você pode fazer sim a divisão com calma, né? Ó, vou dar um pouco mais de zoom aqui para a gente poder fazer essa divisão. Ó, dividindo, então, 198 dividido por 4, dividindo 19, é 4, né? O 4 vezes 4 dá 16, sobra 3. Desce esse 8. 4 vezes 9 dá 36, é o mais próximo que a gente consegue chegar, e vai sobrar 2. Colocando a vírgula e acrescentando um zero, 5 vezes 4, que dá 20, não sobrando nada. Então, a parte do vazamento é essa daqui, ó. O vazamento é de 49,5 metros quadrados, tá? Só que não para por aí, ele não quer saber quantos metros quadrados tem de vazamento, ele quer saber quantas telhas. Então, o que é que fala sobre as telhas? Uma telha tem área de 1,5 metros. Então, eu vou ter que pegar esse meu resultado aqui, ó, 49,5, e dividir por 1,5, ó, 49,5, dividido por 1,5. Porque esse é o tamanho, a área que a telha consegue cobrir, uma apenas. Então, dividindo, eu sei quantas telhas ela consegue e precisa comprar.
Então, posso eliminar aqui as vírgulas, porque ambos os números têm a mesma quantidade de casas decimais, né? Ó, só tem uma casinha ali representada pelo 5. Dividindo, então, 49 por 15, é igual a 3. Ó, só cabe 3 vezes esse 15 aqui. Ficando assim, ó, 45. E o que sobra são 4 unidades. Descendo aqui esse outro 5, ó, sabemos, então, mais uma vez, 3 vezes 15 dá 45 e não sobra nada. Ele precisa, então, comprar 33 telhas para cobrir apenas a área que está vazando, né? 1/4 da área total. Podemos, então, marcar aqui a alternativa da letra C, uma questão aqui que envolveu vários conhecimentos, desde o conhecimento da área de um retângulo, desde divisão com números decimais e até mesmo conhecimento de fração, né? 1/4. Então, vamos aqui para a próxima questão, sem perder muito tempo, que é o seguinte, ó, a escola ficará abastecida com água durante quantos dias? Ele quer saber quantos dias essa escola vai conseguir ficar abastecida. Vamos ler aqui do início. Em uma escola municipal, a gestão da escola está com um problema de abastecimento de água e tem uma cisterna de água inferior e também uma caixa d'água na parte superior. A capacidade da cisterna é de 5.000 litros e a da caixa d'água é de 1.000 litros. Então vamos lá, ó. Nós temos uma capacidade total de 6.000 litros, né? Então vou escrever aqui, ó. O total de água disponível é 6.000. 6.000 litros. O que é que ele diz mais? Que a água do município informou que ficará sem abastecimento por um período de 4 dias, tá? Considerando que a cisterna e a caixa d'água estão completamente cheias, olha só aqui o consumo da escola nessa tabela. Vamos somar, então, todo o consumo, porque aí a gente sabe quanto por dia, né, um consumo diário, essa escola gasta em litros de água. Somando aqui os zeros, depois, ó, 5, 10, 15 com mais 2, 17, vai 1. 9 com mais 1 dá 10, 10 com mais 7, 17, 17 com mais 5 dá 22. Então, por dia, litros por dia. Essa escola gasta 2.270. Então, nós podemos fazer algumas estimativas. Por quê? Porque se fossem 2.000 ali redondinhos, fechadinhos, em 3 dias essa água já acabaria, tá? E aí não aguentaria mais. Então, as alternativas da letra A e da letra D, que são mais de 3 dias, não são viáveis, porque a água vai acabar antes, tá? E como o valor ali é quebrado, se eu fizer ali a multiplicação, você vai ver que vai ultrapassar 6.000 facinho. Então, como é que a gente sabe de certeza qual é? Olha, é só eu dividir, então, a água, 6.000 litros, que é o total, pelo que é gasto todos os dias. E aí a gente vai saber quantos dias isso vai durar. Posso cortar aqui um zero para facilitar. Eu sei que 3 é muito, então vamos aqui vezes 2. 2 vezes 227, ó, 2 vezes 7 dá 14. 2 vezes 2 dá 4, com mais 1 vai ficar 5. E 2 vezes 2 é 4. Nem preciso terminar essa subtração, porque eu sei que a minha resposta começa com o numeral 2. Então, já posso marcar a alternativa C, porque a letra B começa com o numeral 1. Tá vendo? Então, nem sempre todas as divisões precisam ser completas. Basta você saber o necessário para marcar a alternativa correta e eliminar aquelas que são absurdas ou distantes demais do objetivo final. Beleza? Vamos aqui para a próxima. Questão número 37. O funcionário Pedro da empresa Caminhos da Delícia teve uma redução no seu salário. Então, falou em redução, sabemos que tem que ter uma conta de menos, uma conta de subtração. De 30%, referente à retenção de pensão alimentícia. Considerando que o salário dele inicial está aqui, ó, R$ 2.620, a pergunta é quanto ele vai receber no final do mês. Tá bom? Então, ó, primeira coisa, a maneira tradicional é calcular quanto é 30% de 2.620, né? Uma multiplicação aqui, e eu posso cortar os zeros de cima com os zeros de baixo, porque tem a mesma quantidade. 3 vezes 262. 3 vezes 2 dá igual a 6, 3 vezes 6 dá igual a 18. Vem 1, 3 vezes 2 é 6, com mais 1 dá 7. Então, o desconto será de R$ 786. Como é um desconto, né, uma redução, eu tenho que fazer uma continha de menos, né? 2.620 menos 786. Chegando um pouquinho mais perto ali para a gente ver, ó, eu posso cortar aqui do 2, pedir emprestado, para vir aqui para o zero formando um 10. 10 menos 4 dá 10 menos 6 dá 4. Vou ter que pedir emprestado novamente aqui, ó, do 26, ele vai ficar com 5. 11 tira 8 dá igual a 3. E 25 menos 7 dá igual a 18. Chegando, então, na resposta final, né, ó, R$ 1.834. Então, a grande sacada dessa questão é lembrar que é uma redução e precisa ser feita a conta de menos. Tem outra maneira de resolver, Gutierrez, mais fácil, um desconto como esse? Tem sim.
Se eu tenho aí os 100% do salário e quero retirar 30%, quanto do salário vai sobrar? Vai sobrar 70% desse salário. Então, eu posso calcular diretamente, ó, 70% do valor, que é R$ 2.620. Vai cortar os zeros do mesmo jeito e basta multiplicar 7 vezes o 262, que a gente vai chegar na mesma resposta, 1.834. Então, você pode fazer, quando é um acréscimo ou um desconto simples, fazer direto na porcentagem para saber que porcentagem do valor nós teremos no final das contas. Então, maneira tradicional, maneira mais rápida, tanto faz, basta que você entenda com clareza, tá bom? Então vamos aqui para a próxima questão de número 38, que pergunta: qual a média aritmética da altura dos estudantes em metros? Então vamos lá, temos que somar todos esses valores e dividir pela quantidade deles. Ali no enunciado não tem nenhuma ressalva, nem algo para nos preocuparmos, apenas a informação que são 8 alunos. Vamos então somar todos aqui e depois dividir por 8. Vou acelerar aqui para você não perder tempo vendo eu escrevendo um número de cada vez, tá bom? Para poder somar aqui, a dica que eu te dou para você não perder tanto tempo nem se enrolar é sempre completar dezenas, né? Que números eu posso juntar para que o número fique o mais redondinho possível. Então, por exemplo, se eu juntar esse 4 com esse 6, vai dar 10. Mesma coisa, ó, 8 com mais 2 também vai dar 10. Então, 10, 20, com mais esses 4 e esse 4 também, fica 28. Então, aqui embaixo vai ficar um 8 e vai subir 2. Vou fazer da mesma forma, tá? Ou então uma tabuada, né? Ó, já que aqui tem números repetidos. Somando todos esses 7, né? Ó, 7 vezes 4 dá 28. E somando todos esses 6, nós temos aqui, ó, 6 vezes 4, que dá 24. Então, 24 mais 28 dá igual a 52. Tá? Com o 2 que subiu lá em cima, vai ficar 54. 4 e vai sobrar 5 lá em cima. Ficando a vírgula abaixo de vírgula, vamos somar agora os números, né? Ó, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, vai ficar 13,48, esse número que nós vamos usar para dividir. E lembre-se que para dividir com números que têm vírgula, nós temos que equilibrar as casas decimais. Então, esse 8 vai ganhar aqui, ó, 0, 0, tá certo? Após a vírgula. E assim a gente pode cancelar essas vírgulas. Então, só podemos cancelar as vírgulas se a quantidade de números decimais estiver equilibrada, tá? Uma outra forma de entender isso é o seguinte, que para eliminar a vírgula, eu vou ter que multiplicar os dois números por 100. Porque quando multiplica por 100 aqui, vai perder as duas casas para frente. E aqui o 8 vezes 100 vai ficar 800. Lembrando que tem que ser os dois, tá? Uma divisão é com uma fração. O que você faz no número de cima tem que fazer com o número de baixo também. Então vamos dividir, ó. Quantas vezes o 800 vai dar 1.300? Apenas uma vez, né? Então, uma vez 800 dá 800. Vamos ver o que é que sobra. Sobra aqui, ó, 8 menos 0 dá igual a 8. 4 menos 0 dá igual a 4. E o 13 tirando o 8 vai dar igual a 5. Podemos colocar aqui a vírgula para ter o artifício de utilizar um zero a mais. Vou cortar aqui um pouquinho. E aí vamos ver, né? Quantas vezes o 8 vai dar em 5.480, tá? Eu sei que 6 vezes 8 dá 48. Então, vezes 800 vai ficar 4.800. Se fosse vezes 7, iria ultrapassar esse valor, ficando 5.600. Sobra o quê? Aqui vai sobrar 80. E 54 tira 48, sobra 6. Né? Então, ó, já podemos eliminar ali das alternativas a letra B, que é 1,72, e a letra C também, que é 1,74. Nosso número tem 1,6. E agora o voto de Minerva, né? Quantas vezes o 8 vai dar aí 680? Já que não pode, eu tenho que acrescentar mais um zero, porque eu já coloquei a minha vírgula e me permite utilizar um zero várias vezes, né? Apenas um zero, lembrando disso, tá bom? Então vamos lá. Quantas vezes o 8 vai dar aqui 6.800? É 6 vezes 8, né? Ó, 6.800, não sobrando nada. Então, sabendo aqui o resultado da nossa divisão, teremos aqui 1,68 metros como nossa resposta final. Vamos para o número 39. Valéria resolve aplicar 22.000 em uma caderneta a juros simples, tá? Então, ó, J igual a CIT. Lembre-se sempre dessa formulinha que ela ajuda bastante. A uma taxa de 12% ao ano. Em quanto tempo ela terá o dobro do capital? Para que a gente possa ter o dobro do capital, esses juros têm que ter o mesmo valor, né? Então, ó, 22.000 mais 22.000 para que ele tenha o dobro, né, de capital investido, formando aí esse montante. Então, ó, eu vou substituir aqui pelo J o 22.000. E o capital também será 22.000. A taxa é de 12% ao ano. Então, eu vou colocar aqui, ó, 12 sobre 100.
E ele quer saber o valor em anos. Então, o meu tempo vai ficar aqui a letrinha T. Tá? Eu posso continuar a conta normalmente. Olha aqui, macete interessante. Ó. Se eu tenho aqui uma igualdade apenas multiplicações, nós sabemos que se eu movimentar, né, para eu eliminar um número de um lado, eu tenho que dividi-lo, né, no outro lado também. Então, observa, se eu tentasse tirar esse 22 mil aqui para o outro lado, ele passaria dividindo. Então, ó, dividindo ambos os lados por 22 mil, a gente vai ter aqui apenas um, não coloca um zero, tá? É um desse lado aqui esquerdo. O que é que nos sobra, né? Ó, 12 sobre 100 multiplicado por t vai ficar 12t sobre 100. E aí temos como se fosse uma regra de 3, né? Onde de um lado nós temos um inteiro e do outro lado nós temos aí 12t sobre 100. Multiplicando cruzado, nós vamos ter o seguinte, que 12t é igual a 100. Passando o 12 dividindo agora, né? Ó, 100 dividido para 12, nós teremos aí a nossa resposta em anos, tá? Eu sei que 9 vezes 12 vai ultrapassar. Por quê? Porque 9 vezes 10 é 90. 9 vezes 2 é 18. Então, 90 com 18 é 108. É muito. Então, podemos aqui já eliminar a alternativa A e a alternativa C, ficando ainda apenas entre 8,3 e 7,5. Agora, fazendo a divisão, né? Ó, se eu fizer a multiplicação de 8 vezes 12, 8 vezes 10 é 80. E 8 vezes 2 dá 16. Então, somando os dois, eu tenho 96. É o mais próximo que a gente consegue chegar de 100. Né? 7 é muito abaixo. Fazendo assim com que a gente já possa marcar aqui a alternativa B, 8,3. Por quê? Porque 7 é muito pouco e a nossa resposta começa com o numeral 8. Então, é 8,3 anos que ela vai conseguir dobrar o seu capital. Tudo bem? Então, a gente não precisa saber muitas vezes toda a divisão, ou fazer toda a divisão, perdão, né? Mas eliminar as alternativas que são absurdas, vai ficar ali entre duas. E aí você precisa testar essas alternativas ao seu favor, para que você não perca tanto tempo e já marque a alternativa correta, tá? Vamos para a última questão dessa prova, que diz o seguinte, ó. Rubens aplicou toda a sua reserva financeira de 154 mil reais numa taxa de juro composto. Ó. E aí a DMTEC pegou um pouquinho pesada, porque ó, nós temos uma taxa aqui decimal e ela é muito chata de se calcular. Durante 2 meses, em uma instituição financeira, né? Ó, os juros estão ao mês e o tempo também está ao mês. Quanto o Rubens vai obter como montante, né? Eu posso muito bem utilizar a fórmula aqui, ó, que é isso aqui, capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo, já que o tempo são 2, né? Então eu só preciso saber esse 1 mais a taxa, vai ficar aí 1,0175 vezes ele mesmo, mas é muito chato calcular com número decimal, não é mesmo? Então, ó, vamos fazer como se fosse juros simples, e aí eliminando as alternativas para você ver o que vai dar. Até porque o juro composto só começa a se distanciar muito do juro simples a partir do quarto, quinto período em diante. Nós temos apenas 2 períodos, então basta a gente saber como se fosse um juro composto. Ó, no primeiro mês, nós temos 154 mil mais 1,75% disso, tá? Então, como é que a gente calcula quanto é 1,75% desse valor grandão aí, ó, 154 mil? Antes de eu cortar o zero, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou utilizar 2 zeros daqui, porque se na divisão a gente vai com a vírgula para trás, na multiplicação a gente vai com a vírgula para frente. Então, esses 2 zeros vão adiantar 2 casinhas decimais aqui, ó. Eu vou precisar apenas multiplicar o seguinte, ó. Vou cortar esse zero de cima com o de baixo. Eu só vou precisar multiplicar aqui, ó, 154 vezes 175. E aí depois eu volto uma casa, porque ainda tem que dividir por 10, tá? Então eu posso fazer esse macete aqui, ou calcular do jeito que você achar melhor, né? Cortar os 2 zeros e multiplicar aí 1.540 por 1,75 também dá certo. Então, 5 vezes 4 vai dar 20. 5 vezes 5, 25, com 2, 27. 5 vezes 1 é 5, com mais 2 vai dar igual a 7. Agora eu vou apagar e vou multiplicar agora tudo por 7. 7 vezes 4 dá 28, sobe 2. 7 vezes 5 dá 35, com mais 2 dá 37, vai subir 3. 7 vezes 1 é 7, com mais 1 vai dar igual a 10. Não para por aí, né? Eu tenho que multiplicar por 1 também, né? Eu vou apagar aqui e vamos continuar aqui nossa multiplicação. 1 vezes todo mundo é só repetir, ó, 4, 5 e 1. Somando, nós vamos ter o seguinte, ó, 7 com mais 8 dá igual a 15. 7, 14, 14 com mais 4, 18, com mais 1, 19. 5 com mais 1 dá 6, e 1 mais 1 vai dar igual a 2. Como eu vou dividir isso por 10, né, esse zero vai embora.
Então, 2.695 é o que eu vou somar aqui, lá na minha conta aqui do início, ó. 2.695. Totalizando aí no primeiro mês, né, do lançamento, é um total de 156.695. Eu só somei aqui a unidade de milhar nessa outra e repetir o restante. Isso foi em um mês, gente. Então, observe que nós só precisamos de mais um mês somando aí esse valor para chegar no nosso resultado. E podemos eliminar algumas alternativas, como a letra A e a letra B, que estão muito distantes, ó, 170 mil, ainda faltam 20 mil. E o que está sendo somado aqui ainda está na casa dos milhares e não das dezenas de milhares. Então, só sobraria a letra C e a letra D. Como eu falei para vocês, dois lançamentos, para os juros simples e o composto, não vai fazer tanta diferença. Eles vão ficar muito próximos, né? A diferença aí serão apenas de alguns reais. Então, vamos lá. Eu apaguei aqui a continha da multiplicação para poder mostrar para você que a gente só precisa agora somar mais uma vez, né? Ó, pegar aqui o meu valor de 156.695 e somar mais uma vez, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, 156.695 e somar mais uma vez com 2.695, como se fosse juros simples, sem atualizar o valor. Somando, 10 vai 1, 18 com mais 1, 19, 6 mais 6 dá 12, com mais 1 dá 13, 6 com mais 3 vai dar igual a 9, vai descer esse 15 aqui. Então, ó, 159.390, sabendo que os juros compostos vai aumentar só um pouquinho a mais. Então, ó, o mais próximo dele é a letra C, 159.437. Como eu falei, são alguns reais de diferença entre o juros simples e o composto. Isso só não vai caber a gente fazer quando tem mais de 3, 4 até 5 períodos de juros, porque aí você tem que fazer mês a mês, atualizando o valor. Tem vídeo aqui no canal explicando algumas situações como essa. Mas normalmente quando isso acontece, a porcentagem é até um pouco mais fácil, né? 5%, 2%, número decimal assim, vá logo para os juros simples e faça uma estimativa da proximidade do seu resultado com as alternativas, para que você não perca tempo. Eu espero que você tenha entendido essa questão e também as demais. Volte o vídeo quantas vezes você quiser para que você possa reassistir e reavaliar a sua prova ou a prova que você irá realizar. Até porque a ADMTech ela tem um costume, sim, de repetir o seu edital com relação aos conhecimentos gerais de matemática. Então, se inscreva aqui no canal, deixe a sua curtida e não se esqueça de olhar aqui embaixo no comentário fixado uma playlist com várias provas resolvidas aqui no canal da banca ADMTech, para que você possa se preparar para futuros concursos, seja de nível médio, técnico ou até superior. Então, tenha um ótimo raciocínio, todos bons estudos, um abraço e até a próxima aula.